Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Faço um vídeo hoje com o título Abreviação dos Dias, abordando um pouco sobre escatologia, final dos tempos, sobre final do mundo e o que a Bíblia fala acerca desse assunto, Vou também abordar um pouco sobre a volta de Jesus. Hoje o tema do vídeo vai ser um tema mais escatológico. Eu quero aproveitar a abertura desse vídeo e mandar um abraço para os canais parceiros, que participam aqui no canal Analisando a Fé pela Razão, e em especial ao nosso amigo Paulo do canal Zona Profunda, fazendo um bate-papo esse final de semana, falando um pouco acerca de religião, sobre teologia e tal, e a gente fechou uma parceria esse final de semana aí. Ele já acompanha o meu canal há um certo tempo e ele me apresentou o canal dele, então eu vou estar analisando o material que ele produz, que parece, a primeira impressão parece ser bem interessante. Então eu já deixei o canal dele aqui na lista de canais que recomendo. E também aos demais parceiros aí, o Ralph, o Vinícius César, o Roberto do canal Vivos Ateus, o amigo Edmilson. Quero mandar um abraço a todos os que têm participado e colaborado aqui com o meu trabalho no canal Analisando a Fé pela Razão. Eu, Walter Ivan, fico muito feliz de poder contribuir com o meu conhecimento e também aprender com os amigos e também com aquelas pessoas que não produzem conteúdo, Que é o caso do amigo Kennedy, nosso amigo Telmo, o nosso amigo Edson e as demais pessoas, o pastor Jefferson, também, que embora seja religioso, mas é uma pessoa que eu tenho uma grande estima. Então eu mando um abraço aí para todas as pessoas que têm participado aqui do canal, me apoiado, opinando, criticando, elogiando. Fico muito feliz com esse relacionamento que eu tenho com os inscritos aqui, com as pessoas que apreciam o trabalho, tá bom? E se você for novo no canal, tá chegando aqui agora, aproveite já para se inscrever, ative o sininho, com as notificações, e você vai ficar por dentro aqui da teologia, analisada de forma séria, racional, sem a devocionalidade apregoada aí pelas igrejas Brasil afora, e também poder colocar seu conhecimento, suas dúvidas, seus questionamentos, enfim. Aqui é um espaço aberto para todas as pessoas com mente aberta, claro, dentro do respeito e da consideração para com o próximo, beleza? Pois bem, o tema que eu vou tratar hoje, mesmo quando eu já era religioso, mesmo quando eu era lá neopentecostal ainda, muitos anos atrás, que eu tinha aquela mente fechada, batida com o concreto, feito pelos líderes religiosos. Então, enfim, a nossa mente, quando nós frequentamos os ambientes religiosos assim de forma muito assídua, a gente acaba ficando com a mente muito fechada, de certa forma. E uma das táticas que os pastores mais utilizam para aprisionar as pessoas dentro das igrejas é o medo, tá? Então, ou seja, uma das coisas que a maioria dos crentes mais temem é a questão da volta de Jesus. E muitas igrejas, principalmente as pentecostais e não pentecostais, eles fazem muita questão de bater muito em cima dessa questão da volta de Jesus. Por quê? Porque isso mantém o crente preso dentro da igreja. Faz o crente, no caso o líder religioso, que ele pregou isso de forma incisiva, e faz com que o crente fica preso, ele fica no controle. Então, isso aumenta a frequência do crente dentro da igreja, aumenta a arrecadação de dinheiro, em muitos casos, porque o crente ele teme a volta de Jesus, Ele crê que Jesus vai voltar em grande poder e glória nos céus, nas nuvens, com os anjinhos. Como diz até o nosso amigo professor Eustáquio, vai vir com os anjinhos tocando trombeta, saxofone, trompete, gaita, teclado, enfim. E ali vai vir buscar os crentes e vai deixar quem não creu nele, E também vai deixar os falsos crentes, vai deixar as pessoas que saíram da igreja, vai deixar da cabeça de alguns aquele que não dá o dízimo, aquele que não é batizado, aquele que não dá oferta, vai ficar aqui no mundo, vai literalmente ficar numa pior, porque o mundo a tendência é que piore, e os crentes vão ser levados para os céus lá, nas nuvens, vão dar aquela olhada para trás, vai ver todo mundo se dando mal nesse mundo, e eles vão ficar lá na glória, no reino, no meio das nuvens, com os anjos lá perto de Jesus. Enfim, é isso que passa na cabeça dos crentes. E existe base bíblica para isso, Os pastores, eles utilizam bases bíblicas acerca dessa questão, acerca desse assunto. Claro, os textos propriamente, eles têm assim uma linguagem aberta que faz com que cada líder religioso vai ter uma interpretação acerca do texto, certo? Como o vídeo aqui ele é de assunto escatológico, eu vou aproveitar também a oportunidade para
falar sobre a playlist que eu tenho aqui no canal, né? O canal Analisando a Fé pela Razão, tá? Aqui eu tenho a playlist tudo sobre a volta de Jesus. Tudo aqui sobre a volta de Jesus. Então, aqui eu já tenho 7 vídeos falando, né? Analisando de forma... destrinchando, né? As passagens bíblicas acerca da volta de Jesus, arrebatamento, ressurreição de mortos, os sinais da volta de Jesus, enfim, já tem bastante coisa aqui, já são 7 vídeos abordando o assunto, né? Então aqui já dá para mais de, acho que umas 2 horas de material, propriamente. E esse aqui, eu estou fazendo propriamente para falar sobre a abreviação dos dias, porque baseado aqui em Mateus capítulo 24, do verso 21 e 22, o texto diz da seguinte forma, aqui pela João Ferreira de Almeida, tá? Você pode, os textos que eu utilizo aqui, você também pode avaliar pela King James, pela uma NTLH, pela Bíblia Católica, pela uma Bíblia de Jerusalém, enfim, a Bíblia que você estiver ao seu alcance, ou quanto mais versões de Bíblia você avaliar um mesmo texto, isso ajuda muito na compreensão, tá? É uma dica que eu sempre deixo aqui no canal. Então aqui, ó, o capítulo 24, verso 21, fala o seguinte, tá? Preste bem atenção, que eu vou explicar um macete que os pastores, os líderes religiosos utilizam dentro das igrejas para manter o crente com medo, o crente assustado, sob controle, tá? Porque haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, ou seja, você chega na igreja, o pastor fala, olha, Jesus está voltando. Jesus, ele vai vir buscar a sua igreja. Esse mundo aqui não vai ter mais jeito. O tempo para se arrepender já está chegando ao fim. Enfim, eles têm toda aquela pregação, né? Todo aquele sermão profético de que o mundo está acabando, Jesus está voltando, as coisas estão piorando, enfim. Essa ideia de associar coisas, eventos ruins com o final do mundo e volta de Jesus é uma visão teológica chamada apocalíptica. E o cristianismo, ele é uma religião apocalíptica. Só que existem igrejas, principalmente os pentecostais e neopentecostais, que eles exploram muito essa visão apocalíptica. Por quê? Porque geralmente ela está associada com destruição. Porque, por exemplo, se você ler aqui Mateus 24, tá? Leia, se você nunca leu, ou se você vai numa igreja, se você é crente, e você costuma apenas ler a Bíblia quando você vai na igreja, então tá na hora de você tomar vergonha na sua cara e começar a ler a Bíblia de forma séria, honesta e racional na sua casa por conta própria. Chega de ser enganado por pastores, chega de ser enganado por líderes religiosos aí que às vezes mal sabe ler e escrever, mas o cara tem tática para enganar as pessoas. Então tá na hora de você despertar. Se você ler, por exemplo, o capítulo 24 de Mateus, ele traz aqui uma espécie de um pequeno apocalipse, tá? Ele traz sinais, tá? Tais como fome, guerra, esfriamento do amor, aumento da violência, surgimentos de outros cristos, né? De outros messias, enfim, que eu já até expliquei aqui no canal o que viria, né, a ser esse surgimento de novos cristos e novos messias e tal, enfim. Ou seja, ele traz toda uma narrativa de eventos desagradáveis, tá? De eventos ruins, que ninguém deseja. É fome, é guerra, doenças, eventos, terremotos, furacões, enfim, tudo que é de ruim, esse capítulo 24 de Mateus, ele traz como sinais do que viria a ser o fim, né, dos tempos, o fim do mundo, enfim. Existem diversas interpretações acerca desse texto, tá? E o que acontece? Hoje em dia, século XX, século XXI, tá? Principalmente aqui atualmente, né, nós já se encontramos no ano de 2017, você parar para analisar, dá a entender que o tempo, ele passa mais rápido, tá? Nós temos aquela sensação de que o tempo passa, pum, voando, certo? Porque geralmente a nossa rotina ela está corrida, às vezes a gente não consegue fazer tudo que tem que fazer no mesmo dia. Quando você pensa que não, né? Ou, por exemplo, entrou o ano, né? Você comemora ali janeiro, a entrada do ano, e vem IPVA, e vem imposto de prefeitura para pagar, vem um monte de coisa. Quando você pensa que nós já está no Natal de novo, certo? Ou seja, o tempo, ele, de certa forma, realmente, temos aquela sensação de que o tempo passa mais rápido. Aproveitando-se dessa sensação, que ela tem uma explicação, o que os pastores fazem? Eles falam aqui, eu uso esse verso 22 aqui para falar, ó, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão
né, serão aqueles dias abreviados. Quais dias seriam abreviados? Certo? Ou seja, qual o tempo viria a ser encurtado? Tá? Aqui, ó, o verso 21 explica o verso 22, ó, porque haverá grande aflição. Na sua Bíblia pode estar, de repente, uma tribulação. O que é tribulação? É uma dificuldade, é um período difícil de ser enfrentado. Se você ler os versos anteriores, você vai ver os sinais ali. Só coisa bacana, já fiz até vídeo aí desmascarando todas essas afirmações que os crentes têm o prazer de falar com orgulho dentro das igrejas. Enfim, a pessoa realmente não para analisar que realmente, pô, a vinda de Jesus é algo bom? Não, não é. Por quê? Porque o capítulo 24 de Mateus, ele só traz coisa ruim, certo? Só eventos desagradáveis que ninguém quer, certo? Que ninguém quer passar, que ninguém quer enfrentar. O verso 21 aqui classifica todos os eventos de Mateus 24 como uma grande tribulação, como algo difícil a ser passado, a ser enfrentado, tá? E esse período seria tão difícil que o próprio Jesus aqui ele fala aqui, ó, como nunca houve desde o princípio do mundo, tá? Esse princípio do mundo viria a ser o quê? O período de Adão e Eva, até agora. E nem tem tão pouco há de haver. Esse texto de Mateus 24, bibliologicamente falando, ele foi escrito em torno da década de 80 a 90 depois de Cristo, certo? Ou seja, ele foi escrito aí, se realmente... Quando o Evangelho de Mateus ele foi escrito, havia mais de 50 anos da morte ou ressurreição e ascensão aos céus da pessoa de Jesus Cristo. Só que a linguagem do texto, a narração do texto, se você ler com calma, você vai entender isso, que Jesus ali ele estava falando essa mensagem, esse sermão, para as pessoas que estavam presentes ali com ele. Jesus ele estava falando de algo futuro, mas de um futuro próximo, e que atingiria as pessoas daquele período, certo? E eu vou te mostrar o porquê, meu amigo. Leia, se você tem um certo conhecimento da mensagem. Ah, porque Jesus está voltando. Ah, porque deu terremoto em tal lugar, né? Deu um furacão ali. Mataram não sei quantos ali. Teve um cara que surgiu lá falando que era Jesus e tal. Tudo isso aí são eventos do final dos tempos. É isso que o crente está acostumado a afirmar. E por que o crente está acostumado a afirmar isso? Por causa da igreja. Os líderes religiosos, são os pastores, aí, os bispos, os apóstolos da vida aí que você tem aqui no século XXI, eles ficam apregoando isso. Eles trazem uma narrativa do século I, de eventos que deveriam ocorrer no século I, com as pessoas que estavam ali ouvindo aquele sermão pessoalmente de Jesus, eles tiram totalmente o contexto e querem arrastar isso para os dias de hoje para dar validade à sua crença. Tá? Só que se você ler o capítulo 24 de Mateus na íntegra, certo? Você vai perceber o contexto dele está inserido logo no começo. O que provocou Jesus a falar, a apresentar tal sermão? Você leia os 3 primeiros versos que nós iremos ler aqui agora e você vai perceber. Ó, vamos lá. Verso 1 do capítulo 24 de Mateus. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem as estruturas do templo. Presta bem atenção. Jesus ele estava no templo de Jerusalém, tá? Templo físico de Jerusalém. Jesus fala assim, ó, verso 2. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Ou seja, eles estavam ali admirando o templo, a construção do templo, que realmente, principalmente para aquela época, né? Estamos relatando aqui algo que provavelmente ocorreu há 2000 anos atrás. Então, o templo ele era uma construção magnífica, maravilhosa. Olha que Jesus fala aqui, ó. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Olha aqui. Ou seja, Jesus já quebra a admiração dos discípulos. Os discípulos eles estavam admirados sobre a construção do templo, né? Sobre a arquitetura, a engenharia ali aplicada naquele templo físico de Jerusalém. Aí Jesus já quebra essa admiração. Porra, caramba, a gente está ali admirando, mostra para o mestre aqui, olha Senhor, que legal o templo, e ele fala que isso aqui vai ser derrubado, não vai sobrar pedra sobre pedra. Ou seja, os caras ficaram ali provavelmente com cara de tacho. Agora, presta atenção no verso 3. Isso, veja bem, essa quebra de gelo que Jesus deu nos seus discípulos acerca da destruição do templo, ficou provavelmente encucado. Aí eles saíram do templo, olha que o verso 3.
E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele e os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Olha aqui, ó. O verso 2, o verso 3, provavelmente esse verso 3 aqui ele deve ter sofrido bastante manipulações. Porque os discípulos, ou então aqui, a Bíblia, no caso o Evangelho, o autor de Mateus, ele não traz o que provavelmente eles vieram conversando no caminho do templo até o Monte das Oliveiras. Porque, ou seja, no verso 1 e verso 2, Jesus e os discípulos estavam no templo. No verso 3 já apresentam eles já no Monte das Oliveiras. Então, ou seja, há um espaço de tempo aqui, ou seja, uma caminhada que eles deram, né, um caminho seguido, um tempo e um caminho seguido entre o templo até o Monte das Oliveiras, certo? Então aqui, os discípulos, eles deveriam, no caso, apenas questionar, já que eles ficaram com aquela quebra de gelo encucado na mente deles. Mestre, o Senhor Jesus, quando que vai ocorrer a destruição do templo? Porque, historicamente falando, o templo realmente de Jerusalém ele foi destruído pelos romanos no final, entre o ano 68 e o ano 70 do primeiro século. Então, realmente, ali temos um evento histórico. Inclusive, né, um dos maiores historiadores judeus ali do primeiro século, Flávio Joséfo, ele menciona a sua obra histórica, literária histórica, ele traz, né, uma narrativa de detalhes sobre a destruição do templo que ocorreu entre o ano 68 e o ano 70. Tá? Só que aqui, essa história aqui, o Evangelho foi escrito, né, em torno do ano 80 a 90 depois de Cristo. Ou seja, mais de 10 anos após o templo ser destruído. Porém, a narrativa histórica que você observa aqui trata-se da década de 30 do primeiro século, quando ali, provavelmente Jesus estava vivo. Então, ou seja, o certo aqui era os discípulos perguntarem, mas Senhor, nos explique melhor, como assim o templo vai ser destruído? Não, olha o que eles perguntam. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, né? Porque provavelmente ali no templo tinha muitas pessoas, e eles perguntam para Jesus, dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Ou seja, eles já mudam a pergunta. Então, dá-se a entender que entre o verso 2 e o verso 3, rolou um diálogo que a Bíblia não apresenta. Aí você vai ter ali Jesus iniciando o sermão profético e falando sobre a tribulação. Quando você chega aqui no verso 21 e 22, tá? Haverá grande aflição, enfim. O verso 22 fala, né, que aqueles dias não fosse abreviado, que dias? Os dias de grande dificuldade que eles, os discípulos, enfrentariam. Esses discípulos são aqueles que receberam um chamado direto de Jesus. Esses discípulos foram aqueles que andaram com Jesus. Esse texto, ele é algo para aquele período. Não tem validade alguma para os dias de hoje. Estou provando aqui. Se você é crente, se você é cristão, você não é obrigado a concordar comigo. Só que diferente do teu pastor, da sua igreja, eu estou abordando o texto de forma honesta, racional e concreta. E para finalizar, olha aqui, ó. Mateus 24, verso 34 diz o seguinte: em verdade vos digo que não passará esta geração, ou seja, a geração das pessoas que estavam ali com Jesus, naquele período, primeiro século, década de 30 do primeiro século, sem que todas estas coisas aconteçam. Então, ou seja, todos os sinais de Mateus 24, incluindo ali a fome, violência, rumores de guerra, esfriamento do amor, perseguição, no caso aos seguidores de Jesus, deveria ocorrer ali com todas aquelas pessoas, né? Provavelmente pelo menos com a maioria das pessoas que estavam presentes com Jesus, com os discípulos, depois com os novos convertidos, que no caso deveriam aceitar a mensagem. Esse texto, aliás, esse sermão profético de Mateus 24, que também você vai encontrar em Lucas 21 e Marcos capítulo 13, ele é aplicado, ele era algo para aquele período. E, inclusive, se você ler as epístolas apostólicas, como Pedro, as epístolas de Paulo, Tiago também, se eu não me engano, vai falar algo do tipo, você vai ver que eles tinham a crença de que viviam o final dos tempos.
e que a qualquer momento Jesus iria retornar em grande poder e glória nas nuvens do céu, como o próprio capítulo 24 de Mateus vai falar no verso 30, que é da vinda, né, de Jesus como a vinda do Filho do Homem, baseado em Daniel 7, verso 13 e 14. Agora vem a questão absurdo e ignorante que muitos pastores falam, a abreviação do tempo. Ou seja, eles querem trazer os pastores, os líderes religiosos, eles afirmam que isso é válido para os dias de hoje porque hoje o tempo passa mais rápido. Não, o tempo não passa mais rápido, certo? Essa impressão de que o tempo passa mais rápido, ela é explicada pelo entretenimento que hoje em dia nós temos acesso, certo? Hoje em dia você tem celular, você tem televisão, você tem rádio, você tem internet, você tem jogos eletrônicos que distraem e intertem a mente da pessoa, você tem o trabalho, você tem o transporte, enfim, a rotina dos dias de hoje dá a entender, para a pessoa que vive principalmente no ambiente urbano, com acesso à tecnologia, dá a entender que o tempo passa mais rápido, justamente por causa do entretenimento provocado pelos equipamentos eletrônicos, pela tecnologia. Se você, por exemplo, está assistindo esse vídeo, se você tem mais de 25, 30 anos, provavelmente na sua infância você não tinha acesso à internet, você não tinha acesso aí de repente a uma televisão, ou seja, os meios de você distrair e passar o tempo eram muito mais primitivos. O entretenimento era muito mais escasso. A forma que você se entretia era, de repente, mais enjoativa. Hoje em dia não. Hoje em dia você tem um leque de opções muito maior. E esse entretenimento faz com que o tempo, a sensação, nós tenhamos, no caso, uma sensação que o tempo passa mais rápido. É simples de entender. Mas os pastores, eles falam o que na igreja? Não, ó, você pode ver que o tempo dá a impressão que o dia passa rápido, que a semana, os meses, os anos passam mais rápido, porque isso é sinal da volta de Jesus. Mentira. O texto de Mateus 24 é algo aplicado para aquela geração, para aquele tempo. De repente, você é crente e vai se questionar. Ah, mas lá fala que realmente, o texto de Mateus 24 fala que todas as coisas deveriam acontecer para aquela geração. Mas lá fala que Jesus deveria voltar, incluindo, no caso, a volta de Jesus, o retorno em grande poder e glória, incluído nessas coisas, e isso não ocorreu. Pois é, por que será? É só você parar para analisar, gente, que você está sendo enganado. Ou é muito difícil de você entender isso. Jesus ele não vai, provavelmente, voltar em grande poder e glória, gente. Aliás, não tem nem provas concretas que realmente Jesus existiu. E se existiu alguém parecido com Jesus, foram vários candidatos a Messias que se acotovelavam ali naquela região no primeiro século. E esse Jesus que você tem na Bíblia aqui é algo montado pela igreja. É por isso que você crê em Jesus, não é por causa da Bíblia, é por causa da igreja. É a igreja que faz você, é o cristianismo que enxerta essa ideia de um Jesus poderoso, assentado do lado de Deus, com cetro na mão, guardando e protegendo os crentes. Essa ideia que você tem na sua cabeça é a igreja, é a religião que te colocou, gente. Porque uma pessoa que vive a realidade, ela não vai acreditar nessas coisas. Tá bom? Não fique chateado, é a realidade crua e nua que eu estou apresentando aqui nesse vídeo. Tá bom? Dúvidas, críticas e sugestões, os comentários, como sempre, estão abertos. Se você for um religioso, exponha a sua opinião. Se você for dar dislike no vídeo, você tem todo o direito de pegar e negativar o vídeo. Só que eu peço, por gentileza, exponha o porquê você não concordou com o vídeo. Mas, por favor, apresente fundamento. Certo? Porque um vídeo desse dá trabalho, são anos de estudo para fazer. Não foi fácil me despertar da ilusão religiosa para chegar aqui um crente iludido e dar simplesmente dislike sem saber explicar o porquê que não concordou com o vídeo. Tá bom? Enfim, aos demais aí, um forte abraço, muito obrigado pela atenção e a paciência. Paz a todos.